eu vou cortar esse meu bebê aqui. Olha como fica a textura. E quanto mais tempo você deixar na prensa, mais firminho ele fica. E aí, seus lariquentes, meu nome é Luísa Mota, eu sou larica vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um tofu caseiro. Se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Pra receita de hoje, você vai precisar de grão de soja não transgênico de preferência, vinagre de álcool e agora eu vou falar alguns ingredientes que vão ajudar a dar um saborzinho e a temperar o seu tofu. Sal, orégano e pimenta, lembrando que tudo isso é opcional. E melado de cana, porque o meu tofu eu vou comer acompanhado de melado. Para começar a receita, eu hidratei a nossa soja. Ela vem em um grãozinho bem redondinho e depois de hidratada ela já fica parecendo um feijão. Eu hidratei 3 copos de soja ainda cruas e ela rende muito mais depois que incha. Eu deixei eles a noite toda aqui na água, então ficou cerca de 12 horas hidratando. Eu vou pegar toda essa soja que eu hidratei e vou jogar no meu liquidificador. E aí eu vou cobrir essa soja com água e deixar passar mais ou menos uns 3 dedos aqui. Então a soja mais 3 dedos de água. E aí eu vou bater isso tudo para virar um leite de soja. Só pare de bater quando já estiver bem liquidozinho, sem muitos pedaços de soja. Assim mais ou menos. Agora eu vou começar o processo de coar o nosso leite de soja. Para isso eu tô usando esse paninho aqui, que ele é bem fininho, mas você pode usar pano de prato, uma fraldinha de bebê. Eu mesma fiz com pano de prato e deu super certo. O importante é que seja um pano que permita que o líquido escorra enquanto o resíduo sólido fique aqui. E aí para isso eu tô usando uma bacia aqui embaixo, vou colocar o nosso paninho, segurar bem ele, porque ele não pode descer junto com o leite. E aos poucos eu vou colocando o nosso leite de soja. Aos pouquinhos para o pano não cair. E aí é só pegar e com cuidado ir fazendo uma trouxinha aqui com ele. E aí eu seguro ele assim como se fosse um ovo de Páscoa e vou apertando. É delicioso fazer isso. É como se você estivesse tirando o leite de uma vaca, só que sem crueldade e sem sofrimento animal. E é só você ir apertando. Sempre segurando bem, porque o resíduo que tá aqui no pano não pode cair dentro da nossa bacia, senão a gente perde todo o processo. E aí, esse resíduo que ficou aqui, eu vou reservar numa vasilha. Mas se você quiser, você também pode descartar ele. Mas se você pesquisar aí no YouTube, tem várias receitas que você pode usar esse resíduo aqui. Importante tirar bem do pano. E aí eu vou continuando o processo até acabar essa minha jarra de leite. Importante verificar que todas as pontinhas estão para cima e que não tem perigo do resíduo escorrendo para baixo. Agora eu já tenho 1,5 litro de leite coado aqui. Caso o seu não dê 1,5 litro, é só completar com água, não tem problema nenhum. O importante é você usar essa medida. E aí eu vou jogar o nosso leite já na nossa panela. E aí é só a gente ligar o fogo no médio com a ajuda de uma escumadeira e aos poucos tirando essa espuma que forma em cima do nosso leite. E é importante você ir mexendo para não grudar no fundo da panela até dar mais ou menos uns 10 minutos ou até o leite começar a quase ferver. E no meio do processo você vai tirando a espuma quando ela se acumular. Agora que tá quase começando a ferver, eu desliguei o fogo. Vou só dar uma tiradinha aqui na espuma de cima e então vou colocar as nossas colheres de vinagre. Eu vou colocando aos poucos, primeiro 2 colheres, dar uma mexidinha e vou colocando mais uma colher aqui. E mais uma, dar outra mexidinha e a gente vê que ele já começa a coalhar. Eu vou colocar mais uma colherzinha de vinagre, ou seja, eu usei 5 no final e vou deixar ele aí um tempinho. Então, o meu tofu ficou aqui 10 minutos coalhando, até ele ficar mais ou menos assim. E aí eu vou continuar o nosso processo. Então agora a gente vai enformar o nosso tofu. Eu tô usando um Tupperware que eu furei com furadeira. Eu fiz esses furinhos aqui. Mas eu já vi gente na internet fazendo com garfinho quente. E também já testei essa receita usando como forma
essa peneira aqui. Como ela era meio grande, o tofu não ficou do formatinho que eu queria. Mas se você tiver uma peneira menor ou não estiver ligando tanto pra estética, pode usar uma peneira ou um escorredorzinho de macarrão. É só fazer o mesmo procedimento substituindo os materiais. Então eu vou colocar aqui a nossa forminha em cima de um escorredor de macarrão. Depois eu vou colocar o nosso paninho. É importante dizer que se você estiver usando o mesmo pano que você usou em todo o processo, é bom lavar bem antes. Mas se você tiver 2 panos de prato ou 2 paninhos como esse, é bom você dar uma trocada. E vou jogando o nosso líquido. A parte mais importante aqui é essa parte coalhada. Então certifique-se que você vai colocar todo ela. Caso tenha muito líquido e você veja que não vai caber na sua forma, igual eu tô fazendo aqui, com a ajuda de uma peneira você pode peneirar a parte que tá coalhada e colocar só ela aqui dentro. E agora eu vou fazer uma prensa nesse tofu, porque aí a gente quer que ele fique firme e sequinho. Para isso eu vou dobrar o nosso pano, colocar outro pote do mesmo tamanho aqui em cima. Se você não estiver usando potinhos, é só colocar algo que possa prensar o seu material. Um prato ou uma tampa de panela. O importante é que o interior esteja bem prensado, porque senão o seu tofu vai ficar muito mole. E aí eu vou colocar um peso em cima disso tudo. Tô dando uma prensadinha aqui com a mão pra já escorrendo bastante o líquido. Vou colocar mais um pouquinho de peso aqui. E agora eu vou deixar o nosso tofu 20 minutinhos aqui mais ou menos. Vou voltar, vou temperar, lembrando que essa parte é opcional. E aí vou deixar ele mais um tempinho. Agora que o nosso tofu já ficou um tempinho aqui, eu vou dar uma temperadinha nele. Se você não quiser ele temperado, quiser ele neutro ou fazer uma receita até doce, por exemplo, continua deixando ele descansar, não faz essa etapa. Aí com delicadeza, gente, muito importante, a gente vai abrindo o nosso tofuzinho assim. A gente vê que ele já tá mais sequinho, mais firminho. É nessa hora que a gente vai temperar. Eu tô usando aqui pimenta do reino, um pouquinho de sal e orégano. Mas vocês podem usar o tempero de preferência de vocês. E aí eu só vou vir e fechar ele de novo. Dar mais uma prensadinha e colocar o nosso peso. Então eu deixei meu tofu aqui por mais 30 minutos. Depois de temperar. No total foram 50 minutos na prensa. E agora eu vou tirar o nosso peso, tirar o nosso potinho e vou passar o nosso tofuzinho para água. Então eu vou tirar ele com todo o cuidado, enfiar com o pano na água, para assim eu conseguir soltar ele sem ele despedaçar. E aí com delicadeza eu vou soltando ele do pano. Quanto mais tempo você deixar ele na prensa, mais firme ele vai ficar. Agora que já tá soltinho, eu vou tirar o pano e devolver nosso tofu pra água. Eu vou aproveitar e colocar um pouquinho de sal na água pra ela ajudar a salgar o nosso tofu. E aí vou deixar ele por 10 minutinhos descansando na geladeira. Já se passaram uns 10 minutos e eu vou cortar esse meu bebê aqui. Olha como fica a textura. E quanto mais tempo você deixar na prensa, mais firminho ele fica. Agora é a parte que você faz o que você quiser com o seu tofu. Inclusive tem um monte de receita nesse canal usando tofu. Mas o meu, eu vou grelhar. Acabei de ligar aqui o fogo médio. Vou socar um pouco de azeite e colocar as nossas tirinhas de tofu. Como esse tofu já vem bem temperadinho, então o gosto fica bem mais realçado do que nos tofus normais, eu não vou nem colocar sal. E aí eu vou deixar ele grelhando aí. E aí, quando um lado já estiver bem douradinho, é só você virar o seu tofu. E agora, chegou a hora de laricar. Como vocês podem ver, o tofu ficou bem maciozinho por dentro, crocantinho por fora. E eu vou ensinar pra vocês um jeito que eu amo comer tofu, que é com melado de cana. Colocando meu melado. Gente, fica surreal. Fica muito mais gostoso dos que a gente compra em loja. Ele fica aerado, como se fosse um queijinho mesmo, assim. Ele é muito mais temperado, eu não precisei nem pôr sal no tofu. E o gosto tá perfeito. Pra quem não consegue achar tofu na sua cidade, ou quer uma alternativa mais barata, esse saco de 1 kg que eu comprei de soja deu pra fazer 3 tofus.
E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal. E se você fizer essa receita na sua casa, não deixa de mandar lá no Instagram, @luiza_mota, que eu quero muito ver.